Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. E hoje nós recebemos Guto Silva, que é secretário das cidades do Paraná, da gestão Ratinho Júnior, e gentilmente veio à nossa redação hoje, atendendo ao nosso convite. Guto, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui no Diário do Noroeste, Adão, com você, com todo esse time maravilhoso, essa estrutura aqui que realmente, né, de primeira, poder falar sobre o Paraná, poder falar sobre os desafios que nós teremos pela frente, falar de futuro, falar das grandes ações que o governo tem realizado em todos os cantos do Estado, e sempre é uma alegria poder estar aqui no Diário do Noroeste, que vocês sempre já fazem esse trabalho, né, de divulgação, de levar informação ao cidadão, então um prazer enorme estar aqui com vocês. Para que a região possa conhecê-lo e, eventualmente, reconhecê-lo, conhecê-lo melhor, quem é o Guto Silva? Olha, Adão, para quem não sabe, eu nasci aqui pertinho, viu? Eu nasci em Maringá, minha família é de Mandaguaçu, aqui do ladinho nasci em Pé Vermelho, mas eu fui muito jovem para Pato Branco. Meu pai se mudou para Pato Branco, meu pai e mãe são professores, não tenho nenhuma relação com política, nunca imaginei ser político, e aconteceu por um acidente, um bom acidente da vida. Na época, eu disputei como vereador em Pato Branco, fui mais votado e iniciei uma trajetória política, já, de certa forma, maduro, né? Eu nunca imaginei que teria essa possibilidade de debater o Paraná, de ser como secretário, deputado, e já estou há 14 anos como um ser político, né? E bastante jovem ainda. E jovem, eu estou meio cuidado, minha mulher está cuidando bem de mim, eu estou com 48 anos, comecei na política já com 32 para 33 anos, que para a política não é comum, né? O pessoal geralmente começa mais cedo, e começa uma trajetória assim muito despretensiosa, posteriormente eleito deputado estadual, 2 mandatos, aí o governador me convidou para assumir a Secretaria da Casa Civil no primeiro mandato, depois Secretaria do Planejamento, segundo mandato, e agora à frente da Secretaria das Cidades. Eu brinquei com o governador que eu posso pedir música no Fantástico. 3 secretarias num governo, né, de 7, 8 anos é bastante coisa. E então a minha vida é essa, sou filho de professores, minha vida, como de muito paranaense, foi tudo na garra, na luta. Eu sou o irmão mais velho de 4, e meu pai, como muito jovem, me disse: olha, filho de professor, você tem que estudar, senão o futuro vai espremer. Então vai estudar e vai seguir tua trajetória, e assim eu vi meu pai. E essa passagem do Guto por 3 secretarias também é muito revelador, e nós vamos conversar para frente sobre esse assunto. Mas agora, para que as pessoas saibam, o que faz a Secretaria das Cidades? Olha, Adão, é uma secretaria que envolve todos os assuntos relacionados a qualquer cidade do Paraná. Vai trocar uma lâmpada para pôr LED, é a Secretaria das Cidades. Vai fazer um asfalto na frente de casa, Secretaria das Cidades. Vai fazer uma capela mortuária, Secretaria das Cidades. Vão reformar uma creche, Secretaria das Cidades. Todas as obras, intervenções urbanas no município, ele passa pela Secretaria das Cidades. Então, é uma secretaria que tem muita vinculação com as prefeituras, com os prefeitos, que tem muito recurso para aplicar nas cidades. É por isso que a secretaria é tão desejada, né, pelo mundo político, porque ela te dá essa visibilidade e condições de fazer um trabalho com realizações. Você consegue ver, palpar o resultado chegando até a vida das pessoas. Nós temos grandes programas na Secretaria das Cidades, como Asfalto Novo, Vida Nova, enfim, habitação, a nossa Coapar, mais de 100 mil casas já concluídas no Paraná, fica dentro da Secretaria das Cidades. Tem uma secretaria muito dinâmica, com muita força, com muita possibilidade de transformação, e eu estou quase 40 dias na secretaria, bastante feliz, animado com o futuro e ciente, né, da responsabilidade de a gente poder, juntamente com os prefeitos, realizar muitas obras e investimentos nos municípios. Você falou que começou em 2008 e tem uma experiência de legislativo e de executivo, sobretudo agora no governo Ratinho Júnior. Mas qual a sua visão que mudou? Eu digo assim, daquele jovem que entrou lá na Câmara de Vereadores de Pato Branco para esse cidadão hoje aos 48 anos, aí com projetos relevantes para o Paraná, vamos dizer assim. Boa pergunta, hein, Adão? Sabe que eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo, o que mudou daquele menino que entra na política sem pretensões e hoje está aí com uma trajetória política. Eu acho que o que não mudou é a capacidade de você não concordar sempre com as coisas, né? De poder estar com essa indignação positiva, de querer construir, de poder melhorar. Isso eu acho que o político não pode perder, essa capacidade de se emocionar com as coisas e buscar a solução. Acho que isso tem me movido com muita força. O que mudou é que você tem compreensão agora da complexidade das coisas, da política, da burocracia, do dia a dia da gestão pública, que tem muita regra, muito emaranhado,
e a gente tem, desde o primeiro dia, buscado combater com simplicidade alguns fluxos. Por que é assim? Porque sempre foi feito assim, né? O efeito Gabriela. Dá para mudar? Até dá. Então, vamos mudar. Vou dar um exemplo bastante simples. Cheguei na secretaria agora, mudou a lei de medição de obra. Olha, a lei nova é por medição financeira, não é por medição física. Um exemplo assim técnico. Sim. Mas por quê? Não, porque a lei... Mas dá para fazer diferente? É mais rápido? Então, volta. Então, um pouco desse espírito você não pode perder, que a máquina ela é feita muitas vezes, para não andar. Então, você tem que estar sempre olhando, perguntando, questionando se tem mecanismos para poder aperfeiçoar. E eu diria que esse olhar que eu talvez não tinha lá iniciando, né? O sonho continua o mesmo, mas acho que essa profundidade de gestão pública, frente a 3 secretarias, te dá essa condição, essa leitura de compreender melhor como é que você pode dar velocidade nessa estrutura que é imensa. Secretário, eu estou imaginando aqui que naquela reunião de secretários, reunião de governo, tenha lá um mapa do Estado, se virtual ou físico, e tem lá a região noroeste do Paraná. Qual é o teor da conversa quando nós chegamos ao noroeste do Paraná? Eu estou perguntando isso porque o secretário de Maringá vai se lembrar um pouco dessa história. Aqui já foi o fim da linha, já foi o ramal da fome. E eu queria saber, então, qual é hoje a visão do governo quando alguém lá puxando a reunião aponta esse lugar aqui do noroeste, que é um pedacinho do Paraná. Claro. Como que se dá isso? Olha, eu conheço bem a realidade aqui, convivi desde menino aqui na região, sabe quais as dificuldades. E aqui, tradicionalmente, pela posição geográfica, vamos falar fim de linha, né? Hoje é começo de linha, porque essa expansão para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, tem permitido o Paranavaí estar nesse emaranhado estratégico, logístico, com muitas oportunidades. Essa é uma leitura que nós temos, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de produtividade. E com as tecnologias no agronegócio, além da laranja, da mandioca, que são tradicionais aqui, abre uma nova possibilidade também de expansão em solo raso, né, com a questão da soja, do milho. Mesmo a questão do arenito, agora tem uma nova discussão sendo realizada aí juntamente com as cooperativas da região, mas é uma região que tem potencial de crescimento, né, com irrigação, com tecnologia. Essa é a vocação do Estado, a gente querer brigar. O agro sempre é essa fortaleza. Aqui em Paranavaí, a gente sabe que está muito forte a relação do agronegócio para gerar valor e riqueza. Entretanto, nós temos agora uma condição tecnológica, de condições de muito conhecimento novo, de poder expandir, aumentar a produtividade e expandir essa realidade. Então, quando a gente olha para Paranavaí, a gente está olhando, obviamente, para o agro como vetor de crescimento, mas a gente sabe que só o agro não resolve também. Nós precisamos industrializar, precisamos levar emprego para as cidades da região. E aí entra a questão da infraestrutura, que é necessário investimento do Estado, ampliação, duplicação, estradas novas, justamente para poder acompanhar esse elemento. Paranavaí tem uma situação diferente das demais cidades da região. Como é uma cidade polo, e é um centro importante de saúde, de educação, você acaba atraindo talentos para poder viver aqui e, obviamente, tem condições de reter talentos. E esse é um debate que a gente tem feito muito, Adão, nessa condição da gente poder fazer com que o talento permaneça aqui na cidade. Porque a Prefeitura de Paranavaí, das cidades da região, investe muito na educação básica, que é a atribuição do município. Sim. Investe, são milhões de reais sendo investidos na educação dos filhos aqui da cidade. Quando ele chega na idade de jovem, né? Quando está adolescente, pré-adolescente, a educação é uma competência do Estado. E aí o governo do Estado investe outros milhões na formação. Aí nós estamos falando do ensino médio. Do ensino médio. Porque no fundamental de Paranavaí são 8 mil. 8 mil alunos, é muita gente, muita né? Gente. E daí entra o ensino médio, o Estado aporta mais recursos. Não é gasto, educação sempre é um bom investimento. No caso do Paraná, ainda nós temos universidades estaduais, que em alguns casos ainda o dinheiro do contribuinte está financiando esse processo. Quando a gente forma esse jovem, imaginar que esse jovem vai embora de Paranavaí. Vou trabalhar em São Paulo, ou vou trabalhar em Curitiba, ou vou trabalhar em Chicago, nos Estados Unidos, para seja lá o lugar que ele for, toda vez que isso acontece é uma derrota coletiva. Nós todos perdemos. Porque nós investimos nesse jovem, esperando que ele pudesse, ali na frente, permanecer na cidade, gerando riqueza, gerando prosperidade, com qualidade de vida, podendo dar retorno para a sociedade. Então, o jovem vai embora, se não tiver oportunidade de emprego, se não é uma cidade organizada, se a cidade não estiver urbanizada, se não tiver segurança pública, se não tiver atividade cultural, esportiva, ele vai embora.
Você falou do agro, até o agro tem o que os jovens querem hoje, que é tecnologia, pesquisa, Exatamente. ciência, até para manter esse cérebro aqui. É disso que a gente está falando. É isso aí. O governador usa a palavra berçário de talentos, Adão, mas eu falo muito isso aqui, olha, nós somos bons plantar soja, milho, vamos plantar cérebro, né? Que são os talentos humanos que isso é um diferencial imenso, sobretudo nessa nova economia onde os empregos estão muito vinculados à tecnologia. Hoje, no Paraná, para quem não sabe, nós temos 500 mil jovens estudando programação, hoje, de manhã, e 350 mil estudando robótica. E por que isso? Nós sabemos que a profissão do futuro está vinculada à tecnologia. Nós temos que preparar, dar oportunidade para esse jovem da escola pública, e aí nós temos a melhor educação pública do país, é importante falar isso, nos dá muito orgulho esse indicador, de ele poder, lá na frente, ter espaço para poder concorrer com outras realidades, com o menino que está na escola privada. Eu provoco as escolas privadas, falo, olha, qual de vocês tem robótica na sala de aula? Não tem, não são todas. Então, a gente já está apostando na educação, os resultados já estão aí, melhor educação pública, como um vetor de formação humana, mas com a possibilidade desse jovem poder ter uma vida digna, um espaço no mercado de trabalho assegurado com educação de ponta. Então, a gente fala o berçário de talento, e quando a gente olha para Paranavaí, regionalmente, ela concentra esses talentos humanos, muita gente boa, muita mão de obra ou recurso qualificado, recurso humano qualificado. Então, eu acho que essa vocação que Paranavaí está muito vinculada, obviamente, ao agro, com suas especificidades aqui, né, que já produz tanto, e essa questão da educação, que pode dar um horizonte alongado, porque nós temos aqui um vetor importante de educação. E, Adão, para concluir meu raciocínio, tem 3 coisas que qualquer país aponta e é importante para poder crescer. O primeiro é infraestrutura. Tem que levar infraestrutura para poder vir indústria, para poder gerar economia. Se não tiver infraestrutura, rodovia boa, casa popular, não tiver eletrificação para pôr na indústria, não vai vir indústria. Então, a infraestrutura é importante. O segundo é produtividade. E o índice do Brasil é péssimo. Nossa produtividade é péssima. A nossa economia está sendo mascarada porque nós temos uma abundância na produção agrícola e minério que ofusca um pouco a ineficiência nossa em outras áreas. Eu vi até uma coisa sobre o transporte, inclusive. Parte dessa ineficiência está na estrada, inclusive, né? Lá da fazenda até o porto. Os milhões de toneladas são desperdiçadas na rodovia, né? Então, todo esse desperdício... Aí não é repensar a forma de transportar isso? Totalmente, exatamente. Tem que buscar outras alternativas, mas produtividade está vinculada muito mais à questão humana, à educação de qualidade. Então, se eu não tenho uma educação boa, como é que nós vamos produzir mais? Porque hoje nós precisamos de jovens que sabem operar a máquina. Aquele emprego mais comum está cheio, está disponível no Paraná. Agora, vou dar um exemplo aqui, um número curioso. Hoje, no Paraná, nós temos 30 mil vagas em aberto para programadores de informática. Só que o salário inicial é o dobro do inicial de qualquer outra profissão. Não tem. Então, também temos profissões braçais lá na ponta que também está precisando de gente. Exatamente. O Paraná vive um momento, Adão, de pleno emprego. Nossa taxa de desemprego é 2,7%. Ou seja, é a melhor taxa de desemprego da nossa história recente do Paraná. Isso significa que tem mais vaga do que gente para trabalhar. Se você começar a andar aqui pelas cidades maiores, vocês vão ver que tem muita gente fora já chegando, em Paranavaí, em Maringá, em Moarama, Cianorte, tem muita gente vindo trabalhar. Que 2%, né? Ou 3% já é praticamente só o rodízio mesmo. É só o pleno emprego. É o tempo de sair daqui. Exatamente. Então, isso é muito bom, isso é um novo desafio, isso é um bom problema, precisamos de gente para trabalhar. Mas isso demonstra essa força econômica do Paraná. E o terceiro é crédito, que eu nem vou entrar nessa... O juro está tão barato, não. Isso aí, o Paraná não é uma ilha de prosperidade no Brasil. Obviamente, se tiver um ambiente econômico nacional bom, com juro reduzido, aí decola todas as iniciativas. Então, eu diria que são esses 3 elementos que a gente está olhando, estamos planejando, foi pensado, organizado, tem investimentos nessa área para poder melhorar a qualidade de vida do Paraná e da sua produtividade. O secretário falou em infraestrutura, a gente percebe aí um esforço em alguns projetos, inclusive nós vamos ter a oportunidade agora de discorrer os principais, mas nas cidades a gente percebe asfalto, saneamento. Agora, as grandes obras estruturantes do ponto de vista regional, queria que o senhor falasse um pouco. Uma delas, interligação com o Mato Grosso, inclusive via ponte, que daí é um processo complexo. A própria melhoria da 376, aqui, que bom trecho ainda não é duplicado. Outras vias estaduais que também têm dificuldades de fluxo. E aí nós temos essas 2 coisas, que é esse crescimento econômico via agro e agroindústria, e também o turismo, né? E essas obras se farão necessárias. E nós estamos falando de 1 trilhão, no caso da interligação com o Mato Grosso, ou melhor dizendo, 1 bilhão. 1 bilhão de reais nós estamos falando de investimento para interligar. Tem dinheiro? É possível? Como sonhar isso? E como começar a botar esse carro para andar, secretário? Olha, Adão, é possível. Eu quero fazer um recorte aqui dessa geoprodução.
agrícola que é importante para o Paraná. Primeiro, falando em obra, nós temos obras em todas as cidades aqui da região, todo o Paraná. Todas as cidades aqui podem bater na porta, qualquer prefeito perguntar, tem obra do governo do estado? Ou vai ter asfalto, ou tem iluminação de LED, ou tem creche nova, ou tem capela mortuária. Isso significa que o estado fez o seu papel. Nós temos o melhor momento fiscal nosso, Capaguear, nunca tivemos isso, significa que tem dinheiro para investir. Economizou, apertou tudo e agora tem grana para fazer esses investimentos. O Paraná vive um momento de obra que a gente nunca vivenciou nada parecido. Isso melhora tudo. Então, obras nas cidades temos. E quando a gente olha para a perspectiva, o que acontece, Adão? A produção do Paraná, eu e você somos de uma geração que era o soja, o milho, nós não gerávamos muito valor agregado à nossa produção. E nem se produzia no arenito. E nem se produzia no arenito. Então, acontece, a produção do Paraná, o Paraná é o segundo estado que mais produz grãos no Brasil. O Brasil que é essa potência agrícola. Obviamente, Mato Grosso tem outra escala na produção de grãos. E já há quase mais de uma década, o Paraná resolveu verticalizar a sua produção, resolveu agregar valor à nossa produção. Frango, suíno, peixe, soja e milho, vira ração, que vira frango, suíno, peixe, por aí vai. Agora, já industrializando mais produtos. Das 10 maiores cooperativas da América Latina, 7 estão no Paraná. E todas elas verticalizando, todas elas crescendo a um nível de 25% ao ano. Elas dobram de tamanho a 4 anos. Só que, curiosamente, o Paraná não é mais autossuficiente em milho e soja. Todo o milho e a soja que nós produzimos aqui no Paraná, ou vira óleo, ou vira farelo para a ração do frango, do suíno. Ou seja, nosso milho e a soja já não toca mais o parque industrial que nós temos no Paraná. Então, é necessário trazer insumo do Mato Grosso do Sul, os grãos, para poder abastecer nossa indústria, gerando valor e fazer esse processo de exportação. Como o Estado equilibra isso, para que não fique algo tão desigual? Por exemplo, óleo não pode faltar. Sim. É alimento básico. Em contrapartida, a indústria também tem outras finalidades com esse mesmo produto. Como é que o governo organiza isso? Isso é o mercado que controla. Dificilmente o Estado vai conseguir controlar estoque, assim por diante, mas o que a gente percebe hoje é uma concorrência de insumo. Né? Com etanol de milho, vamos usar o milho para alimentar frango ou vai gerar combustível? Ontem, a Coamo anunciou um investimento de 2 bilhões de reais, a maior planta de etanol do Paraná. Para fazer etanol precisa milho. Então, o milho que vai para combustível não vai para alimentação. Esse é um debate no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm esse debate, todo mundo discutindo esse novo papel do agro. E, na minha opinião, eu estou rebatizando, é agroenergia. Não é mais agronegócio, é agroenergia porque a questão da energia está vinculada muito ao agro, são primo-irmãos. Mas aqui no Paraná, voltando nessa estratégia de insumo, nós precisamos de todo tipo de conexão com o Mato Grosso do Sul. E aí, quando a gente olha o mapa do Paraná, Paranavaí, Guaíra, serão epicentros de gestão logística e produtividade, pela localização, fazendo essa conexão dos nossos portos com o Mato Grosso do Sul. Não tem nenhuma dúvida desse processo, porque nós vamos precisar trazer muito insumo nesse sentido. E aí, Adão, precisa a ponte. Aqui eu deixo falar rapidamente da ponte, onde você me... Fica à vontade. Fazer um bate-papo, mas vamos falando. Tá tranquilo, aqui, né, vamos conversando. Eu estava com o governador na semana passada em São Paulo, e ele ligou para o governador Rido, do Mato Grosso do Sul. Rideu, o EIA-RIMA da ponte, que é o estudo de um ano, está quase pronto. Eu vou tocar a ponte. Nós vamos fazer com dinheiro do Estado. A ponte para o Mato Grosso do Sul. Você faz outro trecho aí no trecho... Sul-Mato-Grossense, posso avançar? Pode avançar. E nós já estamos tocando a ponte, nós vamos fazer. Era uma ponte que quem deveria fazer seria Itaipu, o governo federal, mas o Estado vai fazer a ponte. Uma ponte, um investimento pesado, mas necessário, como eixo de conexão, mas como eixo produtivo que vai abastecer toda a região. Então, quando eu olho assim, vamos olhar o futuro da região. É um futuro muito promissor. A ponte se paga em pouco tempo? Se paga em pouco tempo. E aqui, vamos olhar o mundo agora. A gente está falando aqui do Estado. Vamos olhar o mundo. O mundo hoje tem 8,5 bilhão de pessoas. É muita gente. Daqui 10 anos, serão 10 bilhões de pessoas. E quem vai alimentar essa turma aí? Quando você olha o mapa de expansão agrícola ou de possibilidade de produzir mais alimentos, você vai olhar para a América do Sul. E essa produção da América do Sul, 80% no Brasil. Somos nós. Então, esse incremento de tecnologia, quantas sacas de soja colhi no Paraná, aqui na região que nem plantava soja antigamente, quanto produz hoje? É algo exponencial, é algo extraordinário. E isso, todo mundo sabe, o governador usa a palavra supermercado do mundo, que seremos realmente o supermercado do mundo. Então, quando a gente olha essa perspectiva do agro podendo alimentar o mundo, vai ter uma década, 15, 20 anos de muita prosperidade. E quando a gente olha Paranavaí e Guaíra, esse eixo,
é de onde vem grande parte do insumo para poder tocar esse processo todo. Eu ouvindo o secretário, a gente lembra também das cadeias produtivas da mandioca, pecuária e laranja. E esses 3 segmentos também estão em busca de matéria-prima e precisando expandir. Como é que concilia, falando em termos de governo, tem essa visão, como concilia os interesses da preservação, do ambiente, da água, sobretudo, que é um desafio, Sim. e ainda assim garantindo a expansão para que esses setores efetivamente consigam se posicionar e, enfim, consolidando as commodities e mesmo as mercadorias do mercado interno? Adão, eu vou ser bem franco com o meu sentimento, e eu por muitos anos, eu exportava frango, ainda tem uma empresa de exportação de carne, de frango. Quase 15 anos eu colocava a pastinha embaixo do braço, com as cooperativas aqui do Paraná, e eu ia vender frango na China, Oriente Médio, todos esses países. O meu negócio é esse, a última ponta da exportação, vivo disso. Eu esqueci do frango. Do frango, eu vivo disso. E o que acontece? Há uma narrativa global que o agronegócio está associado ao desmatamento e não ser sustentável. Conversa fiada, conversa de francês, conversa de alemão, conversa para que o Brasil não produza mais. Porque eles morrem de medo, porque sabem que essa agricultura altamente subsidiada na França não aguenta a pancada do Brasil. Ninguém concorre com o Brasil com os níveis que nós temos de preservação em mata ciliar. Ninguém tem uma legislação ambiental tão rigorosa como a nossa. Mata ciliar, de mata atlântica, ninguém preserva como o Brasil e ninguém preserva o modelo produtivo como nós produzimos. Só que a narrativa qual é? Olha, a Amazônia é outro bioma. Tem problema? Lógico que tem. O Brasil também falhou nesse processo. O Brasil é um continental, o Brasil é Brasil. Não quer saber se o Paraná está desconectado da floresta amazônica. Só que o consumidor alemão, quando vai chegar lá no mercado, frango do Brasil, será que isso aqui é sustentável? Tem mínima ideia que está acontecendo aqui no Paraná, que é o estado reconhecido pela ONU e agora pela 3ª vez o estado mais sustentável do país, que tem demonstrado que é possível produzir e aumentar a produtividade sem ferir o meio ambiente. Eles não são inimigos, são correlatos, é possível harmonizar esse processo e a gente dá demonstração todos os dias. Quer ver outro número, Adão? E aqui eu fui um pouco debochado. Eu fui convidado há uns 2 anos atrás para ir em Bruxelas, a sede da União Europeia, para falar de transição energética. E por quê? Eu estava na Secretaria do Planejamento, nós temos um plano de transição energética. 18% da energia de todo o país ela é produzida no Paraná. 18%. Nós somos o maior produtor de energia do Brasil. Um país continental, que está entre as 10 maiores economias desse volume de energia, 18% é produzido só no Paraná. Itaipu ajuda a levantar, mas nós temos várias usinas hidrelétricas, fotovoltaico, biomassa. Nós somos um grande produtor de energia, o maior do Brasil. Desse 18% de produção de energia elétrica, 98% é limpa. Se o Paraná fosse um país, nós somos um número 1 do mundo em produção de energia limpa. E eu fui convidado lá pelo pessoal da Polônia e disse isso. Falei, olha, se vocês europeus quiserem ajuda, aprender com o Paraná, nós estamos à disposição. França, 45%, Alemanha, 40%. Vocês não produzem sustentavelmente. Vocês ditam regras, ditam que o mercado, mas nós estamos produzindo energia sustentável e preservando o meio ambiente para vocês poderem comer. Então, é uma inversão, um debate que precisa ser feito. Para nós não ficar com aquela autoestima baixa, que nós estamos fazendo tudo errado. Não, nós somos uma potência agrícola. Nós somos uma potência de biodiversidade. Esse país é uma coisa extraordinária. Nós não podemos se apequenar, se encolher para nenhum produtor europeu ou americano. Nós produzimos mais com menos, com mais tecnologia. Então, essa perspectiva, Adão, desse Brasil punjante, forte, que a gente precisa pôr na mesa. Vocês acham, então, que o Brasil produz sustentável? Então, vamos fazer o seguinte, só vai levar comida do Paraná quem tiver 60% de matriz energética limpa, senão nós vamos escolher cliente, não vamos vender mais para vocês. Quero ver como é que fica o jogo. Então, aí nós precisamos, às vezes, sair dessas narrativas cheias de interesses globais. Ninguém interessa. Quem interessa o Brasil liderando para a produção de comida e agora de agroenergia? Ninguém. Não tem ninguém nessa mesa internacional, não tem ninguém falando de brincadeira. Viu? Né? Lobby de ONG, cheio de minério, todo mundo de olho no minério da Amazônia. Não vamos ser inocentes e achar que essa conversa só do SG. E eu sou um cara da sustentabilidade. Se puder preservar, nós tem que ter esse equilíbrio, mão firme do governo, mas com bom senso. Não é uma conversa sobre biomas, então, pelo que o secretário está falando. Não, exatamente. Eu acho que esse espírito da sustentabilidade está encalacrado em todos nós. Todos nós gostamos da natureza, queremos preservar. Isso aí é uma coisa inegociável. Agora, apontar o dedo, falar que nós não estamos fazendo, enquanto eles não fazem,
Tem que mudar essa dinâmica comercial. Então, por isso, o Brasil, especialmente o Paraná, tem um crescimento brutal pela frente. Ninguém produz igual nós. Agora, obviamente, com boas práticas, com boas soluções, com grandes programas que têm sido uma constante no governo. A gente tem muito orgulho de dizer que nós somos o estado mais sustentável do Brasil por 3 vezes. Eu provoco sempre as cooperativas, coloca no encarte de vocês, fala que nós somos o lugar mais sustentável do mundo de produção, para essa turma entender o que nós estamos fazendo aqui. Senão, daqui a pouco vem uma historinha lá do Amazonas, bloqueia a exportação do Brasil, barreira não tarifária. Mas para falar de otimismo, é possível combater essa visão que é uma visão global, uma visão e hoje dominante? É possível fazer esse combate? Viu? Onde se daria esse combate? É possível, porque é o seguinte, não é nem combate, é lógico que ninguém, a gente quer preservar hoje a Amazônia. Sabe quem que está na Amazônia? Quantas ONGs francesa, austríaca, dinamarquesa, americana, aqui, ó. É quando eu falo combate dessas versões que chegam aqui para nós. É muito simples. Eu tive uma conversa com o Aldo Rabelo, com o governador, recentemente, falando disso. Viu? Pede uma lista para o Banco Central. O volume de recursos que entra em ONGs, que ninguém sabe o que está no Pará, está no Rondônia. É rapidinho para resolver. Só que essas ONGs todos os dias estão lá. Ó, o Brasil isso, Brasil aquilo, Brasil isso. É narrativa global, é guerra comercial. Por muito menos os Estados Unidos não provocam, às vezes vão em conflito lá na Ucrânia, lá na Palestina, por questões de petróleo para garantir abastecimento do Golfo Pérsico. Todo mundo quer o Brasil, ó. Vamos lá, Brasil, está tudo bom, segue adiante. É jogo comercial bruto. Sim. Nós temos que preservar o nosso interesse, nós somos uma nação independente, soberana, está entre as 10 maiores economias do planeta faz 20 anos, mas nós estamos divididos. País brigado, país separado. Aí nós vamos chegar na política. Quem quer o país unido? Interessa a quem? A ninguém. Então, essas zonas de interesse não dá para ser inocente. E aqui não sou aquele teoria da conspiração, né? Sim. Não dá para ser inocente achando que todo mundo quer ver o Brasil brilhar. Certamente, secretário. Aproveitando o secretário tem um conhecimento amplo que a gente gostaria de continuar ouvindo, mas eu preciso entrar um pouquinho na pasta. Vamos lá. Eu preciso entrar um pouquinho nas cidades aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos programas em aplicação, principalmente aqueles que estão mais afetos aqui à nossa região, porque nós sabemos que a região tem pequenas cidades com pouca infraestrutura e algumas até sem capacidade de contrapartida para eventuais programas que assim exigem. Então, queria que o senhor falasse inicialmente desse programa do Asfalto Novo, Vida Nova, que, salvo o melhor juízo, a maioria dos municípios da região participam. Na região, falar dos municípios da região, os municípios de 20 mil habitantes, todos eles ou concluíram ou estão concluindo o Asfalto Novo, Vida Nova. Tem asfalto em todas as cidades. E nós não queremos mais uma mãe colocando um saquinho plástico no tênis da criança para ela poder chegar na escola sem barro. Não combina com o Paraná. Então, esse programa Asfalto Novo, eu chamo de chopoeira para tirar a poluição da poeira, da lama, do barro, porque não é coerente com a realidade do Paraná. Então, aqui na região, todas as cidades vão ter um ganho de produtividade maravilhoso. E asfalto com calçada, iluminação de LED, galeria pluvial para não deteriorar o pavimento, porque aqui nós temos um solo também mais complexo. E é uma transformação, Adão, espetacular. É o maior programa de urbanização da América Latina. E é importante fazê-lo para poder avançar, né? O Paraná Mais Cidades. Então, o Paraná Mais Cidades é o nosso serviço social autônomo, é o processo de engenharia, que a gente toca justamente também para executar essas obras. E eu quero destacar aqui um programa que foi lançado ontem pelo governador. Nós estávamos no Palácio Iguaçu. Para quem não sabe, nós temos o maior número de casas entregues no Paraná, são 110 mil unidades habitacionais nesse período todo de governo. É o dobro de outras regiões, outros estados. Isso porque... É o Casa Fácil. O Casa Fácil, porque o governador lá atrás ouviu o setor e falou, olha, Casa Fácil é um bom programa, mas não está rodando. O governador pediu por quê? Porque a população mais humilde não consegue dar a entrada de R$20 mil e vai no banco e não consegue financiar. E se eu der o R$20 mil? Vai estourar, vai explodir tanta obra no Paraná. Então, é um programa exitoso. O Paraná, o Estado do Paraná, o governo do Paraná paga 20% da casa para quem precisa de casa, o resto ele financia na Caixa. Geralmente a parcela fica abaixo do valor de aluguel e é um volume extraordinário de casas de populares, de conjuntos habitacionais. Só que aí agora surgiu outro problema, Adão. Quem tem 60 a mais, 70, 80, não consegue financiar uma casa. Porque ele vai em qualquer instituição financeira, o banco fala assim, olha, a expectativa do Brasil é 85 anos, você está com 70, você vai conseguir me pagar só 15. Eu vou perder dinheiro ao banco. Então, o senhor está fora do programa habitacional. Nós lançamos agora, ontem, o Casa Fácil, Vida Fácil, terceira idade.
Então, quem tem 60 anos, nós vamos dar 60 mil. Quem tem 70, 70 mil e 80, 80 mil. Para ele dar de entrada. Para reduzir o tempo de Da Caixa parcela. Econômica, a Caixa daí atende porque já entrou o valor da entrada, e nós vamos dar casa digna para o aposentado, para quem tanto ajudou o Paraná e contribuiu, e muita gente não teve esse sonho realizado, de construir sua casinha. E tem também a dos pequenos agricultores, eu vi alguma coisa também, acho que no começo da semana. Exatamente. A habitação sempre é uma coisa muito valiosa, gera movimento da construção civil, quando tem obra, movimento da construção civil, né, Dão? E, obviamente, dá essa condição digna de poder ter uma casa adequada a esse processo. Então, esse programa Casa Fácil Terceira Idade vai ser um sucesso, já começou uma procura imensa, e é justamente essa lógica de habitação para poder levar conforto, dignidade a quem precisa. Secretário, nós estamos vivendo, eu chamo de o ano de entre-safra da política. A eleição no Brasil, um ano sim, um ano não. Ano passado nós tivemos eleição de prefeitos e definiu-se aí o que seria os posicionamentos, pelo menos do ponto de vista partidário, para o jogo de 2026, e nós estamos falando de presidência da República, de governador e de senador, ou seja, cargos majoritários. Que avaliação o senhor faz do Paraná hoje? Quando o senhor olha para esse cenário político, o que o senhor está vendo? Olha, Adão, é inegável que o Paraná, o Brasil está dividido. É uma tendência mundial, a França está dividida, os Estados Unidos está dividido. E a polarização, apesar do grande debate, ele não é ruim. Polarização de ideias não tem problema nenhum. Nós não podemos ter polarização de pessoa ou apenas ideológica. Tem que ter polarização de projeto. O meu projeto é esse, o teu projeto é outro projeto. São visões de mundos diferentes. A nossa democracia está em formação e nós não temos ainda essa maturidade. Nós vivemos uma polarização aguda, onde esquecemos de discutir o país. Qual que é a agenda de educação do país? Não quero saber se é direita, esquerda, qual que é, ninguém sabe. Ciência e tecnologia, saúde, segurança pública, qual que é a agenda de segurança pública do país? Não tem uma agenda. Por quê? Nós estamos debatendo tudo, menos o futuro do país, menos uma agenda de país. Né? O país está tão dividido que não consegue pôr na mesa uma agenda de progressistas que possa transformar essa realidade. Não vejo que isso vai arrefecer ao longo do tempo, mas vejo quando tem a polarização aguda, muito personalizada, você inibe a ascendência e formação de outras lideranças, de jovens lideranças. Não há país civilizado que prospere que não tenha liderança. O país é carente de liderança. Liderança na política, no mundo empresarial, na igreja, na sociedade como um todo, terceiro setor. O país precisa de líder. O país desenvolvido se constrói com liderança. Eu acredito que agora nós estamos vendo um grande momento, na minha opinião, a melhor safra de governadores da história do Brasil, história recente. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, um bom governador. Nosso Paraná, Ratinho, um baita governador com aprovação altíssima. Tarcísio, um bom governador. O Rido, aqui no nosso vizinho, Mato Grosso do Sul, um baita governador. No Mato Grosso, um bom governador. No Caiado, em Goiás, um bom governador. Zema, em Minas Gerais, um bom governador. Quem está segurando esse país são os governadores, dando estabilidade e promovendo o crescimento. Agora, seria muito bom se a gente tivesse um projeto equilibrado para o país, e eu acho que o Ratinho reúne todos os predicados para uma campanha nacional, para poder avançar uma nova perspectiva de país. Para além de ser uma opção melhor, para além do projeto, e a viabilidade eleitoral, como o senhor está vendo o ingresso do Ratinho Júnior no cenário nacional para se colocar como uma liderança nacional? Isso hoje se apresenta viável? Muito viável, Adão. Eu tenho ido com o governador, eu fui semana retrasada para Uberaba, Minas Gerais. Semana passada eu fui com ele em São Paulo, reuniões com os empresários, com o mercado financeiro. E o que a gente sente? Não é que eu ouvi falar. Todas as lideranças buscando uma alternativa de poder. Está todo mundo cansado do fla-flu que não deixa a economia avançar. A população está estressada. Quer que o político não enche mais o saco de ninguém. Quer produzir, quer ter tranquilidade para poder avançar. E eu, em São Paulo, com o governador, fui em alguns jantares, reuniões. Eu voltei impressionado e disse a ele desse sentimento de percepção das pessoas. Ratinho, vai você, tua hora, vai. Viável projeto. Eu acho não, tenho convicção que o Ratinho será fortemente uma candidatura super competitiva. Na minha opinião, tem grandes chances de ser presidente da República, porque reúne diversos predicados que o Brasil está precisando. Primeiro, tem juventude. E aqui que me perdoa o pessoal da cabeça branca. Tem que chacoalhar o país. Não tem liderança nova. Eu sou de uma geração, estou com 48, Adão. Eu me lembro que com 12 anos eu fui com a urna na redemocratização, em 89.
fui votar com meu pai e com a minha mãe, tem gente que estava na urna lá que está aqui até agora, disputando candidatura para presidente. Então, é preciso renovar os quadros nacionais. O Ratinho tem essa condição. Segundo, muito experiente politicamente. Foi secretário de Estado, foi deputado estadual, foi deputado federal, conhece o parlamento, conhece o Congresso, conhece a máquina pública e governador reeleito por 2 vezes desse estado maravilhoso, forte e potente como o Paraná. Terceiro, equilibrado. População de Paranavaí da região. Vocês viram alguma vez o governador batendo boca, brigando com alguém? Não viram e não vão ver. O país precisa de paz, precisa de... Onde tem paz, tem prosperidade. Onde tem prosperidade, as pessoas vivem melhor. E acredito que o Ratinho tem essas condições para poder implantar esse método do Paraná e do Brasil. E, por último, Adão, tem um trunfo aí, né? Tem a figura do pai, essa figura maravilhosa, querida em todo o Brasil, né? O pai que entra todo dia na casa de milhares de brasileiros e ajuda a nacionalizar o nome. Então, eu vejo um momento muito oportuno, como uma alternativa. Falo com convicção aqui, os caras falam, mas será que não vai ser senador? Não será. Será candidato à presidência da República e o Paraná pode ter pela primeira vez um presidente do nosso quintal. Porque São Paulo já teve 5, Minas 6, 7, Rio de Janeiro 4, 5, Rio Grande do Sul 7, 8, Santa Catarina 1, Mato Grosso do Sul 1 e nós não tivemos nenhum. Chegou a nossa hora. Então, agora eu vou fazer 2 perguntas de caráter mais pessoal para o secretário. Secretário, nós veremos o nome Guto Silva na urna eletrônica em 2026? Na urna eletrônica, sim, Adão. Agora... Essa era a segunda. Sim, com certeza. A última eleição eu não disputei. Eu já fui vereador, já fui deputado, né? Sempre convivi com a urna. Mas na última eleição eu tinha pretensões para poder disputar a eleição de Senado. Mas o jogo ficou muito apertado com as composições no finais e eu não tive ambiente para poder disputar. Dei um passo atrás para auxiliar o governador na recondução dele, conduzir na campanha, né, como coordenador de campanha do governador Ratinho Júnior e agora Secretaria de Planejamento de Cidades. Mas eu estou muito animado para o próximo pleito eleitoral e acredito que é importante a gente fazer esse debate de Paraná. Então vamos continuar a provocação. O senhor é candidato a governador e pode falar com o nosso espectador. Agora você vai me apertar, né, Adão? Adão, assim, com muita franqueza, é lógico que eu estou feliz, emocionado e orgulhoso quando as pessoas me colocam numa posição de possível sucessor do Ratinho Júnior. Eu faço parte desse governo, desde o primeiro dia desse governo, fui secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Planejamento, secretário das Cidades, e nesse período todo, acompanhando o governador Ratinho, andando pelo Paraná, a gente percebe que o Paraná melhorou. Como secretário de Planejamento, meu papel era olhar os indicadores, todos os nossos indicadores melhoraram, na saúde pública, na criminalidade, na produtividade, no PIB. Obviamente, tem muita coisa para fazer, mas é inegável que o Paraná avançou muito. E ser colocado nessa possibilidade me envaidece, me enche de orgulho, mas eu preciso dar tempo às coisas. Nós estamos muito focados agora na secretaria, em dar resultado, em gerir o Estado com tranquilidade, a minha competência pasta. E, obviamente, o debate eleitoral ele vai se aprofundando e eu não consigo controlar o que vai acontecer. Nós temos grandes figuras do nosso partido, do nosso time nesse processo, mas acredito que se manter o time unido dentro de um projeto que foi apresentado pelo Paraná, testado, aprovado e reconhecido pelos paranaenses, a população terá, sem dúvida nenhuma, uma grande força para poder apoiar um projeto de continuidade. Então, feliz, motivado, mas consciente que nós temos uma jornada cumprida pela frente e com muita franqueza, Adão, quando a gente pleiteia uma posição dessa, governador, uma posição mesmo de prefeito, uma cidade que é um sonho para muita gente, tem que ter a mão de Deus. Senão, tudo que a gente faz, pode conversar, pode querer, se a mão divina colocar ali, a mão vai, que você vai ser um instrumento para transformar, as coisas não acontecem. Então, eu acredito muito nisso e, no tempo das coisas, estou muito tranquilo, trabalhando, fazendo meu papel e o debate eleitoral no seu devido momento. Secretário, nós já partindo para o final, agradecer muito a sua presença. Falei demais, Adão. O seu conhecimento facilitou a nossa conversa, o seu conhecimento sobre o Paraná. E a nossa proposta era falar do Paraná, então, sim, nesse aspecto foi muito produtivo. O Diário do Noroeste agradece e nós vamos completar este ano, em 23 de outubro, 70 anos de história. E é assim que nós vamos manter a trajetória de trazer informações, trazer à luz do conhecimento que é importante para o Paraná. Muito obrigado. Se algo não foi dito, não foi perguntado, fique à vontade para suas considerações finais. Olha, Dan, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Diário do Noroeste, esse tradicional veículo que há muito tempo tem levado
informação, levando qualidade, levando conhecimento à população. E acredito que os bons veículos de comunicação vão ter um papel mais do que relevante nesse mundo tão barulhento por tanta informação que a gente recebe. Quando a gente tem dúvida da informação, a gente vai no jornal, vai buscar a fonte, vai entender o que está acontecendo. E nesse momento de trampulência, né, com essa opulência americana e todo esse debate em tarifas que tem modificado a geoeconomia, a gente poder estar centrado com um bom plano, com um bom projeto, faz diferença para que a gente possa ter prosperidade. O Paraná foi pensado, foi planejado, nós vivemos um bom momento, mesmo com essa barulheira global e com as crises que nós estamos vendo aí mundo afora, o Paraná vai continuar andando para frente, prosperando, porque tem condições de avançar e tem muita clareza quais são os próximos passos. Temos um povo abençoado, maravilhoso, trabalhador, honesto, e que se o Estado não atrapalhar e induzir, e ajudar e fazer o que tem que ser feito na educação, na segurança pública, na saúde, na infraestrutura, ninguém segura o Paraná. Eu sou muito otimista com o Paraná, aqui na região especialmente, como eu disse lá no primeiro bloco, lá no início, é uma região de muitas potencialidades e muitas oportunidades, e esse é o espírito desse grande Paraná que nós acreditamos muito. Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Adão.